Ah, Alex, só no sambinha. É isso aí, né? Suave na nave, biologia, revisão agora sobre o quê? Sobre mecanismos aí de evolução. A gente está na parte 2, mecanismos de evolução não, né? Mecanismos ou fatores de adaptação. Falamos lá sobre a questão do camuflagem e mimetismo. Agora essa aula foi sobre os vários outros mecanismos, né? Lembrando que essa aula, o assunto é uma continuação, tá? Outros mecanismos de adaptação. Então, joga na tela, vamos ver, não tem mistério. Foram 3 os mecanismos que a gente abordou. Vamos lá. Adaptação dos seres vivos, parte 2, essa é a aula. Tá? Opa! Acho que eu perdi aqui a ponta da minha caneta aqui, né? Enfim. Aqui, agora está escrevendo mais suave. Então, adaptação dos seres vivos, parte 2. Vimos aí os mecanismos de alimentação. Um dos mecanismos que a gente viu, né, que atuam aí na adaptação do indivíduo em um ambiente com relação à alimentação, por exemplo, o trato bucal, no caso aí das aves, o bico, né? A dentição, a língua, no caso do tamanduá, né, o próprio formato ali do corpo. Então, são mecanismos que permitem o indivíduo conseguir se alimentar em determinadas situações específicas. Então, alguns organismos, alguns não, né? Os organismos, eles vão sempre se adaptar, tanto fisiologicamente quanto morfologicamente, ao que eles têm para se alimentar. Né? Por exemplo, a galinha tem lá a moela, né? As aves ali. No caso da galinha mais específica, ela tem lá a moela. Quando você abre a moela, ela é cheia de areiazinha. Por quê? Porque a galinha, ela fica ciscando o chão. Então ela não escolhe, ela vai comendo aqueles bichinhos que estão no chão. Né? E aquelas areias vão sendo separadas pelo organismo dela. É um mecanismo de adaptação, de alimentação também. Né? Então, mecanismo de alimentação. Nos mecanismos de reprodução, a gente viu, por exemplo, a questão lá do ovo, né? A gente viu a questão do desenvolvimento, vou botar aqui só as letras, indireto, na fase larval, o desenvolvimento direto, que no caso são, por exemplo, os mamíferos, né? Então nós temos aqui o ovo, o surgimento do ovo, eu falei dessa importância também, né? Para a questão dos seres vivos, para se separar do ambiente aquático. Desenvolvimento indireto, que no caso são ovovivíparos, né? O desenvolvimento direto, que são esses que já nasce pronto. Mecanismos de ambiente, também nós vimos aí alguns mecanismos de ambiente, como as caudas ali dos macacos, né? Fatores de locomoção também, que ajudam na locomoção, o animal ser bípede, ser quadrúpede, entendeu? Então, são todos mecanismos que auxiliam o indivíduo a se dar bem, numa linguagem mais popular. Mas quando eu digo se dar bem, eu estou falando se adaptar, se estabelecer num determinado local. Tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Agora a gente vai para a nossa atividade. A atividade está, ó, muito bacana, muito fácil, esse é um assunto muito tranquilo. Você, às vezes, até sem querer, é até intuitivo, chega a ser até intuitivo esse assunto, né? Você responde só baseado no que a questão está pedindo, tá bom? Vamos lá, então, para a nossa atividade. É isso aí, então. Sem mais delongas, a gente vai partir para a nossa atividade. Lembrando, né? Ainda agora quase que eu falo para a nossa... Vamos lá, então, para a nossa revisão, né? Mas é para a nossa atividade, tá bom? Só lembrando que mecanismos de alimentação, reprodução e mecanismos de ambiente são todos fatores de adaptação, assim como a camuflagem e o mimetismo, tá bom? Que quando eu faço assim é porque é lá da aula passada, tá bom? E agora nós vamos para a atividade ver o que você vai entender sobre isso, né? O seu poder de resolução de uma questão, né? Sabendo desse assunto. Vamos lá, joga então na tela. Primeira questão é o quê? Diz assim: desenvolvimento parcialmente dentro do ovo e no interior do organismo materno. Esse é um tipo de mecanismo de adaptação reprodutiva que ocorre em alguns animais.
Este recebe, portanto, a classificação D. Bom, lembra de um tipo de desenvolvimento que eu falei que eu tinha até um tubarão. Na hora ali da aula, o que tinha era um tubarão, a foto. O que acontece com ele? Esse indivíduo, ele é desenvolvido dentro de ovos, ou dentro de um ovo, porém esse ovo fica dentro da mãe. Não é daquela forma que a gente vê a galinha bota o ovo e fica lá o ovo para depois ela chocar, não. Esse ovo ele se desenvolve dentro da mãe, esse indivíduo, claro, automaticamente lá dentro, né? Ele vai o quê? Passa uma parte lá e depois quando ele eclode, ele continua dentro da mãe. Então, qual é o tipo, né, de reprodução desse caso? Tá? Ratitas, ovíparos, vivíparos, onívoros ou ovovivíparos, né? Então, ratitas são aves ali que não voam, tá? Ovíparos são animais que botam ovos, ou seja, eles botam esse ovo fora, no ninho, né, em algum local. Vivíparos, seriam vivíparos? Bom, eu vou deixar essa aqui pular porque essa aqui tipo, tem um nome parecido também, ovovivíparos, vivíparos, então você pode estar... Vamos deixar isso para a gente resolver em seguida. Onívoros, come de tudo. Isso aqui é relacionado à alimentação, tá? Não à reprodução, tá bom? E ratitas, no caso aqui, é relacionado ao ambiente, a mecanismo de ambiente. Se ela voa, se ela não voa, entendeu? Então, vivíparos, pessoal, são aqueles que nascem prontos, como nós, né? A gente, os mamíferos, né? A gente já nasce pronto. A gente não tem uma fase laval em que a gente vai ainda desenvolver as pernas e desenvolver o braço e só quando eu tiver 5 anos é que eu estou pronto para a vida. Não, não existe isso. Eu já nasço, né, com todas as estruturas. Eu só vou desenvolver, tá bom? Então, vivíparos aqui nesse caso não é. Então eu vou passar um xizinho aqui em todas elas dizendo que não é, e vou circular. Ovovivíparos é quando o indivíduo é desenvolvido dentro de ovos, mas esse ovo fica dentro da mãe, e mesmo quando ele sai do ovo, ele ainda continua dentro da mãe. E depois é que ele já nasce, ele passa um período lá, e depois ele nasce. Uma coisa interessante também, você sabia que no tubarão, olha aqui para mim, pode até deixar eu na tela mesmo com a questão, porque tem a ver. Você sabia que no tubarão, quando a competição entre eles com relação à alimentação já acontece no interior do corpo da mãe, ou seja, quando eles estão nessa câmera, né, lá onde esses ovos ficam guardados ali dentro da mãe, sendo, digamos, chocados, vamos dizer assim, esperando para se desenvolver, eles nascem e continuam lá, eles ficam naquele ambiente, né? Claro, um ambiente fluido que tem dentro da mãe deles, no ventre materno. E ali mesmo eles começam a praticar um canibalismo. Eles nascem com fome e começam, já é uma questão de sobrevivência. Um já tenta se alimentar do outro, entendeu? Então, isso é só um fator pitoresco que você, de repente, um dia pode deparar com essa informação. Mas a competição nesses casos aí do tubarão já começa lá dentro. Ele já tem um instinto muito de sobrevivência, né? De ataque, o tubarão. Então isso é interessante. Ele é um tipo ovovivíparo, tá bom? Vamos lá. Volta aí para a nossa questão. Então isso aqui é um mecanismo de quê, pessoal? Reprodução, tá? Não esquece isso, é um mecanismo de reprodução. 2. Mecanismo adaptativo que utiliza membros locomotores, quadrúpedes e bípedes, caudas, asas, para sobrevivência na terra, na água e no ar. Estes mecanismos correspondem ao quê? Mecanismos de defesa, de ambiente, de alimentação, de reprodução, de locomoção. Veja bem, pessoal. Terra, água e ar. Isso aqui tem a ver com defesa? Não. Isso aqui tem a ver com reprodução? Não. Isso aqui tem a ver com alimentação? Não.
com locomoção, né? Não tem a ver com a locomoção, porque ele não se locomove com terra, com água e com ar. Então, a única que você poderia... eu confundi por causa disso, e ter uma justificativa seria a letra E, que não é. Então, não é essa, não é reprodução, não é alimentação e não é defesa. Terra, água e ar são ambientes onde um ser vivo vive. Tem ambientes terrestres, tem ambientes aquáticos e tem ambientes aéreos. São só esses os ambientes que podem existir para um indivíduo morar, digamos assim, né? No meio da natureza. Professor, mas o fulano lá, ele vive na árvore. A árvore é terrestre, ou seja, ele não voa, ele está no ambiente terrestre. Então, ele é um animal terrestre, tá? Não confunda, locomoção aérea é voar, tá bom? Então, não confunda o fato de ele ser arbóreo, ter um hábito arbóreo, quer dizer que ele vive no ar. Não, ele vive numa árvore que está fixa na terra. Então, isso. Questão 2. B de bola. Como diz o meu amigo, B de nádegas, né? Vamos lá, então. Questão 3. Em relação às informações obtidas sobre a adaptação das aves ao voo, podemos perceber, né, que existem aves que não podem voar, como a ema e o avestruz, sendo chamadas de aves ratitas, tá, pessoal? Aves que não voam, na linguagem técnica, elas são chamadas de ave ratita. Ela é uma ave ratita ou é carinata? Ratitas não voam, carinatas voam, entendeu? A gente já teve isso numa aula lá para trás, tá? Que característica é exclusiva de aves ratitas? Asas, coração com 4 cavidades, externo achatado, pernas impermeabilizantes, ou penas impermeabilizantes, coração com 4 cavidades. Possui, que ficou por trás aqui da letra, possuem bicos e asas. Bom, será que o fato dela possuir bico e asa é isso que diz que é uma característica que, se ela tiver, eu vou dizer que ela não pode voar? Se ela, não, essa aqui possui bico e asa, então isso indica que ela não voa. Será que é isso que indica que uma árvore é ratita, que ela não pode voar? Não, né, pessoal? A questão do coração não tem nada a ver. Assim, não é por causa disso, tá bom? Externo achatado ou penas impermeabilizantes? Olha que interessante, né? O que permite às aves voar, sim, é a questão, a questão do design do corpo, a aerodinâmica dela, legal. As penas possibilitam, sim, o voo. As penas são impermeabilizantes, mais ou menos. Elas recebem ali um óleo, né? No momento em que o corpo tem essa necessidade, esse óleo se espalha pelas penas e essa pena, essa estrutura fica, não encharca, digamos assim. Mas, enfim, não é isso, que isso aqui não é o que faz a ave não voar, tá? Ó, qual é a característica que é exclusiva de aves ratitas? Ou seja, a letra B é o externo achatado, ou seja, não é isso, pessoal, que faz com que ela não voe, tá? Só para vocês não confundirem. Eu falei de um jeito aqui, parece assim, que é isso que permite, por causa disso que ela não voa. Não. É mais ou menos o contrário. É o fato de ela não voar faz com que ela tenha o externo achatado, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Me deixa na tela aqui, por favor. O que é o externo? O externo é esse osso aqui, ó. Nós temos o osso que faz a colagem, digamos assim, das nossas costelas. Elas vêm lá de trás e são arrematadas aqui no externo. No caso das aves, as aves que voam, elas têm uma musculatura forte, porque elas usam
esse membro para voar, né? Então você imagina que o peitoral dessas aves é mais desenvolvido. Então o externo dela é numa forma de uma quilha, ele parece a ponta de um navio, né? Já as aves ratitas não, como ela não voa, então ela não tem esse movimento, então não desenvolve. É como você malhar. Se você malhar, você fica musculoso. Se você malhar todo dia e tiver ali uma regularidade, você vai ter uma diferenciação morfológica do seu músculo. Mas se você não malha, ele tende a atrofiar, ele vai ficar daquele mesmo jeito, se você não exercitar ele. Então, evolutivamente, essas aves que não voam passaram a apresentar, então, o externo achatado, que é uma característica de uma ave que não pratica voo. Então, logo, joga na tela, questão de número B, né? B de bola, externo achatado. Essa é uma característica exclusiva dentre as aves, tá? É uma característica exclusiva de aves ratitas, ou seja, aves que não voam. 4. Dentro do mecanismo de adaptação reprodutiva, há espécies que apresentam o desenvolvimento incompleto, tá? Estes são organismos conhecidos por apresentar metamorfose, tá? Daquela fase larval que depois vira outro indivíduo. Esquematize exemplos de animais com esse tipo de desenvolvimento, tá? Aqui a gente colocou o sapinho, que ele tem um desenvolvimento larval, e aqui a gente tem, né, um inseto, que é como se fosse um pernilongozinho aqui. A imagem está um pouco ruim, né? Mas ele vai do ovinho, ele eclode, aí ele vira uma larva, aí ele vem a fase de pupa e a fase adulta, ou seja, você percebe que do ovo até ele chegar lá, ele passa por 2 fases intermediárias, né? E ali ele vai estar, em cada fase dessa, ele está sofrendo metamorfoses. Ó. Você vê que ele aparece de forma diferente, até ele chegar na forma adulta, que é totalmente diferente da primeira fase. Então, isso é um desenvolvimento incompleto, tá bom? Ou seja, ele nasce de um jeito, mas ele precisa completar durante a vida já o ciclo, né, do desenvolvimento dele. 38, ou aliás, 38 é o número do slide, né? Questão 5. Em relação ao formato e disposição dos dentes, olha aqui, ó, dentes. Dente serve para quê? Alimentação. A disposição dos dentes, os animais podem ser herbívoros, né, ou seja, vegetais, se alimentam de vegetal, carnívoros, se alimentam basicamente de carne, e onívoros, que podem ser tanto herbívoros quanto carnívoros, ou seja, eles se alimentam tanto vegetal quanto de carne animal. O porco, lobo-guará, morcego, esquilo são mamíferos de pequeno e médio porte, cuja dieta apresenta-se bem variada, incluindo sementes, frutos, insetos, etc. Assim sendo, podemos dizer que estes mamíferos são todos insetívoros, onívoros, carnívoros, iliófagos, herbívoros. Esses animais, pessoal, eles são onívoros, tá? É aquilo que eu lhe falei. O fato dele ser onívoro não quer dizer que ele se alimenta de qualquer coisa, mas ele se alimenta tanto de origem animal quanto de origem vegetal. E como eles são animais aí também de médio e a pequeno porte, né, de pequeno e médio porte, então isso já dá ao entender de que ele precisa se alimentar de coisas mais fáceis. Ele não tem muitas vezes, ou então de algo menor do que ele, né? Agora, se ele for grande porte, aí ele pode ser um topo de cadeia, ou seja, ninguém preda ele, ou seja, dificilmente também ele vai ser predado, tá bom? Mas nesse caso, onívoros, pelo fato deles abrangerem tanto vegetal quanto animal na sua dieta. Beleza, pessoal? Não falei para ti? Eu disse que ia ser bem fácil, que as questões eram fáceis. Tem problema não. A gente está por aqui, tem mais assunto aí pela frente. Essa aqui já era. Vamos para outra.